no ar o Arquivo de Notícias. Confira as manchetes deste fim de semana. Vereador Rafael Colucci avalia trabalhos da Frente de Proteção e Bem-Estar Animal. Abastecimento de água da Corsã é debatido no Legislativo Municipal. E ainda, Câmara dos Deputados promove audiência pública sobre a reforma tributária. Os trabalhos desenvolvidos pela Frente Parlamentar Mista de Proteção e Bem-Estar Animal, além de propostas referentes à causa, foram assuntos do grande expediente de segunda-feira. Veja um resumo do pronunciamento do vereador Rafael Colucci. O orador iniciou seu discurso lendo o relatório final da Frente Parlamentar. A comissão, que atuou por 8 meses, foi comandada neste período por ele. Colucci comemorou os avanços conquistados e agradeceu os grupos e entidades que participaram. O encerramento da frente, ela coroou um trabalho, que foi realizado por muitas entidades de proteção, entidades de ensino, a Secretaria do Meio Ambiente, Batalhão Ambiental, ANVEP, o Ministério Público. E aí a gente trata com a Secretaria do Meio Ambiente também sobre os aspectos e os serviços apresentados pelo município na questão relacionada aos animais. E dentro disso foi elencado alguns serviços que foram pontuados com mais intensidade, que foi a questão da Ampara, o serviço prestado com um abrigo de animais, que recebe verbas públicas e que foi trazido para nós que estava com alguma dificuldade na realização dos serviços. Nós fizemos algumas vistorias, fiscalizando também a questão dos valores gastos com ração e atendimentos médicos, responsáveis técnicos pelos animais, para que tudo se desempenhe na maior transparência e com o maior cuidado possível com os animais, porque são seres vivos. Recebe dinheiro público, tem que prestar contas e tem que prestar um serviço digno. E isso a gente viu que as coisas estão evoluindo. A Ampara tem apenas 2, 3 anos aí de serviços e a gente espera que com o decorrer desse período e desses anos que vêm para frente eles consigam se aprimorar, assim como foi o CAPA, assim como foi outras entidades aqui. A gente vai estar acompanhando e fiscalizando. Outra questão também foi sobre os serviços oferecidos pela Secretaria do Meio Ambiente, onde tem os serviços de fiscalização, que é uma deficiência muito grande nesse aspecto, porque a gente vê a fiscalização como um ponto eficiente, um ponto de resultado na questão dos maus tratos na cidade, porque as pessoas, quando acreditam que o serviço funciona, elas procuram mais. E esse serviço precisa de uma intensidade maior na forma de fiscalização, uma organização maior na questão do gerenciamento das tarefas e dos serviços, porque é impossível a gente começar todo ano sabendo se vai ter motorista, se vai ter fiscal, se tendo os dois vai ter carro. Isso é inadmissível para um serviço público que presta serviço a seres vivos. Se tratando de animais, tem que ter o mesmo respeito igual. E a gente trata dessa forma. E foi assim que a Frente Parlamentar fez durante os trabalhos, e esses aspectos aí pontuados pela frente no Executivo vai ser dado continuidade, porque a gente vai continuar cobrando. A gente já vinha cobrando isso como vereador e agora depois como frente, para ter mais força também, né? Em seguida, o parlamentar listou uma série de proposições protocoladas no decorrer de seu mandato, algumas em parceria com o colega de partido, Patrick Cavalcante. Outra questão importante que foi salientado foi um projeto que fizemos em conjunto com o vereador Patrick sobre o programa O Bicho se transformar em projeto de lei e ficar permanente, passando outros governos, não vai ter quem e como desmanchar esse projeto e esse programa que é tão importante para a comunidade, que ele vai ser obrigatório e vai se tornar uma questão sólida e duradoura. E a questão dos aplicativos é muito importante, que traz hoje uma maior arrecadação para o município e também uma maior facilidade para os usuários que utilizam hoje o estacionamento
que muitas vezes tu não encontra moeda no comércio, tu não encontra às vezes o parquímetro funcionando, você tem que ir e voltar, e muitas vezes nesse meio tempo você já foi multado. Você pode renovar o estacionamento pelo aplicativo, você pode adquirir os créditos pelo aplicativo. Isso vai trazer uma maior comodidade também ao cidadão, que não vai mais ser penalizado no bolso com as multas, porque se você esquece, pontos na carteira e multas. Então, acho que da nossa parte, essa construção em conjunto vem mostrando que nós estamos trabalhando, independente de quem seja o autor do projeto, mas que traga benefícios para a comunidade, e isso está acontecendo de fato agora com esses projetos que eu acredito que vão ser aprovados aqui na casa, porque só trazem benefícios. Então, o trabalho é esse, trabalhar de cabeça erguida. Nem sempre vai dar certo tudo aquilo que a gente planeja, mas a ação, o trabalho, a organização, a perseverança, a gente vai estar continuando fazendo aqui, porque foi com essa intenção que nós entramos na Casa Legislativa. Já na quarta-feira foi a vez do vereador Renato Tchequer utilizar o espaço de honra da sessão. Na ocasião, o parlamentar demonstrou seu amor pela cultura gaúcha ao lembrar as mais de 5 décadas do CTG União Campeira. Uma das entidades tradicionalistas mais antigas de Passo Fundo vai completar 52 anos em novembro, e o aniversário será na Casa Nova. A sede do CTG União Campeira foi inaugurada neste mês, com a presença de diversos parlamentares, entre eles Renato Tchequer. Esse foi um sonho realizado do CTG União Campeira através dessa última patronagem aí do seu Delmo, né, e o atual patrão agora, o André Ricardo Aco, né? Então, a gente que acompanha o CTG desde 2004, eu costumo dizer que eu conquistei a minha prenda dentro daquele CTG, e olha que não foi dançando, que eu não danço nada, viu? Foi na trova mesmo, né? Então, chegar nesse momento que nós chegamos hoje, inaugurar uma casa que lá passou mais de 1.200 pessoas através do jantar e depois pós o baile, né? Então, para nós é motivo de orgulho, né? Quase 3 vezes mais do que o antigo CTG, que é um CTG que todo mundo tem um apreço muito especial, um carinho, só que infelizmente a modernidade chegou, né? E o CTG ali naquele local não pôde mais ficar. A nova sede fica no bairro São Luís Gonzaga, tem isolamento acústico e capacidade para 1.200 pessoas. A inauguração marcou o fim de um problema, já que o antigo local havia sido interditado pelo Ministério Público. Ele teve com os problemas de acústica lá e nós tivemos que se adequar, ou senão a gente tinha que arrumar um outro lugar para o CTG. O iniciar da vida dentro da casa do CTG União Campeira para mim, agora na hora da despedida foi emocionante. Eu saí assim, com a voz embargada, saí sozinho, lágrimas correram mesmo, porque ali ficavam a parte da história. Mas essa história que eu falo, ela veio cheia de glórias e tinha pela frente um futuro que seria mais glorioso ainda, né? Porque eu estava deixando a minha história, estamos partindo para uma nova casa para que outros consigam, além de dar prosseguimento, construir a sua própria história, né? A minha começou ali e a dos demais agora vai começar na outra, né? Um sentimento de dor e ao mesmo tempo um sentimento de alegria por estar proporcionando uma nova era, uma nova fase e para outras pessoas uma nova oportunidade de também fazer a sua história lá dentro, assim como eu consegui fazer. Nós fizemos a assembleia para fazer essa permuta, como a gente não tinha condições, né? Então a gente conseguiu várias imobiliárias, daí uma construtora aceitou fazer essa permuta, a CVF. Então com isso a gente conseguiu um outro local, né? Com todas as condições, um pavilhão grande, né? Com toda a acústica, com tudo isso aí, e em troca a gente deu o nosso terreno antigo, em troca disso aí, né? Através disso aí a gente conseguiu, né, um novo CTG. Pela história e pelas conquistas, o vereador Renato Tchequer prestou uma homenagem ao CTG União Campeira. O orador do grande expediente fez a entrega de diplomas de honra ao mérito aos representantes da entidade.
Justamente para nós marcar essa história, né? O CTG onde estava ficou 52 anos, agora nós começamos nesse local, dá para se dizer, só com o nome do CTG, né? E valorizando então, né, essa nova patronagem que fez de tudo para que isso aconteça, a imobiliária, Prigol, e essa empresa, essa construtora, que se não fosse esse conjunto de aceitação e os sócios, teve uma votação para que essa permuta acontecesse e a grande maioria dos sócios também, né, aqueles grandes apoiadores, acharam por bem de fazer essa permuta e foi justamente por esse motivo que esse vereador aqui fez a homenagem, para valorizar as coisas boas da nossa cidade e com certeza o CTG União Campeira vai trazer muita alegria para a nossa comunidade, Passo Fundo e região em geral. Não tenho dúvida em dizer que o União Campeira, a patronagem atual, ela se sente abraçada pela casa, porque o município também faz parte desse poder de conseguir fazer, né? Sem o município, sem a força municipal, sem esse apoio que a Casa do Povo, nossa Câmara, ele proporcionou para nós, dificilmente nós ia conseguir chegar sem o apoio. Nossas forças, tanto física como financeira, elas ficariam prejudicadas se não fosse o apoio municipal, tanto do Poder Executivo como Legislativo. Eles foram fundamental para que essa obra fosse conseguido chegar onde está e já pensando num futuro garantido, porque o Poder Executivo e o Legislativo estão junto com nós em prol da nossa tradição. E veja no próximo bloco como foi o debate sobre o abastecimento de água em Passo Fundo. Nós já voltamos. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população, mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. A Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos debateu o abastecimento de água em Passo Fundo. Saiba como foi o encontro realizado na última semana. O tema precisa ser amplamente debatido pelas autoridades e as informações levadas até a sociedade civil. De acordo com o vereador Saul Spinelli, o que está em pauta é o fornecimento de água no município. Existe uma preocupação quanto ao futuro deste recurso. Nós já tivemos alguns momentos que tivemos que buscar água em outros municípios, como é o caso, inclusive, de uma política de buscar água no Capingui, entendeu? Então, nós temos nascentes aqui, nós temos bacias aqui em Passo Fundo, nós temos aqui condições de não sofrer esses impactos, mas se fizermos algumas ações concretas e importantes, inclusive de investimentos de recursos, mas também de mudança de postura no que se refere à economia de água, a não desperdiçar água, né?
e a fazer ações como, por exemplo, cisternas em prédios, em casas, em galpões, em escolas, em prédios públicos, que garantam a reutilização da água e também a utilização da água da chuva. É uma somatória de ações que vai resultar efetivamente na garantia do abastecimento de água e de água com qualidade a médio e longo prazo. O superintendente regional da Companhia Rio-Grandense de Saneamento comentou sobre a situação atual do abastecimento. Aldomir Santi apresentou ainda as ações que estão sendo efetivadas para ampliar o serviço. O risco é muito relativo, né? Mas a Corsã vem executando obras e ações para se precaver ou amenizar essa situação se caso ocorrer alguma estiagem que possa provocar algum desabastecimento, né? Nós estamos melhorando muito na área técnica, na questão de substituição de rede, de monitoramento de pressão, para reduzir o número de vazamentos, reduzir as perdas e, com isso, ter uma maior oferta de água. A questão de falta de água, que os vereadores insistem, né, e querer saber, é uma questão muito incerta, né? Se realmente der uma estiagem de 30, 60, 90 dias, aí não vamos ter problema. Agora, se passar, né, de uma estiagem mais prolongada, com certeza nós vamos enfrentar dificuldades. Nós temos algum plano de contingência, né, para conseguir manter o abastecimento, mas isso é muito relativo. A gente tem uma certeza se vai ter problema de abastecimento, não tem como prever, né? Um estudo nacional sobre a contaminação da água por agrotóxicos também foi destaque. Por isso, a Corsã quis tranquilizar a população sobre a qualidade da água. Então, nos últimos dias tem saído na mídia, né, um estudo que foi informado aí pelo Ministério da Saúde, através do Ciságua, de que várias cidades teriam problema de agrotóxico na água. O que nós podemos afirmar é que a Corsã segue rigorosamente todas as legislações, tanto federal quanto estadual, na questão do tratamento. A Corsã prima muito pelo tratamento, pela qualidade da água, e nós podemos afirmar com certeza que a água da Corsã é de qualidade, é potável e não tem problema de contaminação de agrotóxicos na água disponível para a população lá na torneira. Se nós continuarmos a maltratar as nossas nascentes, os nossos mananciais, nós teremos água? Teremos, mas teremos água com qualidade? Né? Quando surge aí a contaminação de nascentes com agrotóxicos, é preocupante. A Corsã está tratando a água, correto? Nós não estamos bebendo água com agrotóxicos devido ao tratamento, mas esse tratamento se torna mais agressivo e mais caro em função da presença desses agrotóxicos. Então, essa é uma discussão que não é de uma reunião, e nem de duas reuniões, e nem de uma pessoa. É uma reunião de muitas pessoas e reuniões permanentes que envolvam a comunidade, a mudança de cultura, a mudança de costumes e a intervenção de políticas públicas, sim. Entidades ambientais elogiaram a iniciativa do Legislativo em promover uma nova discussão sobre as dificuldades hídricas. Sem a água nós não temos desenvolvimento. Sem a água não há vida humana, porque dependemos, entende, da água para a nossa própria vida, para o desenvolvimento da cidade do ponto de vista econômico, em todos os aspectos. Então, o GESP, a Agenda 21, trazer esta pauta, ela nos responsabiliza no sentido de que nós precisamos definitivamente trazer uma política de recursos hídricos para o município, estabelecendo regras de proteção dos nossos mananciais, das nossas áreas verdes, da educação ambiental para as pessoas, no sentido de que ela cada dia tenha consciência que deve destinar corretamente os resíduos e não contaminar nossas águas, que as nossas atividades produtivas ela não pode estar impactando a qualidade da nossa água. Então, este tema ele foi importante, nós retomarmos ele para que a gente possa avançar em termos de uma política pública concreta e no plano diretor fazer a proteção realmente desta área chamada Complexo Besta das Águas. E a seguir, em Passo Fundo, Frente Parlamentar Mista da Câmara Federal defende a reforma tributária.
Projeto Primaves em Bela Vista, um lugar para animais silvestres vítimas de captura, crescidos longe de seu habitat natural. No Primaves, os animais encontram um ambiente tão natural quanto possível, com alimentação adequada, socialização compatível, frequência humana monitorada, higiene e cuidados 24 horas. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. A redução da tributação e o aumento das alíquotas de venda são os principais objetivos da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, proposta pela Câmara dos Deputados. O assunto pautou uma audiência pública realizada aqui em Passo Fundo. O pagamento de impostos é um assunto que preocupa quase todo brasileiro. A reclamação da grande maioria é que o valor pago, seja por empresas ou pessoas físicas, é exagerado. Por isso, a Frente Parlamentar da Câmara Federal defende a diminuição do número de tributos e a criação de um imposto único sobre bens e serviços. Quem explica é o coordenador da frente, deputado Luiz Miranda. A reforma tributária ela sempre foi discutida de forma muito genérica. Pouco se sabe do que é possível fazer e nós acreditamos que nesse momento que o país vive, a desoneração do consumo, liberar a folha de pagamento, desonerar a folha de pagamento para incentivar a geração de empregos é a nossa prioridade. Então a Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, na qual eu presido, o objetivo dela é exclusivo a esse. É claro que nós precisamos apresentar para os parlamentares, e não só para eles, para toda a comunidade, quais são as alternativas que nós possuímos para tapar esse buraco da desoneração do consumo, que hoje nós estamos em segundo lugar com a maior carga tributária sobre os produtos e serviços do mundo. Para você ter noção, em medicamento, nós temos a maior carga do mundo em medicamento, algo tão sensível que normalmente quem precisa desse medicamento, que não possui um plano de saúde de boa qualidade, que banca os remédios, é a população mais pobre. Então, como a gente pode esperar um país justo, um país que cuida do seu povo, quando que metade do seu salário, um assalariado ganha um salário mínimo, está indo para impostos? Então, esse é o sentido, é isso que a gente quer apresentar, quais são os projetos, quais são as ideias, o que já tramita na casa, o que é possível ser feito ainda esse ano. E o deputado federal Ronaldo Santini, que representa o Rio Grande do Sul na frente parlamentar, também participou do encontro. Ele destacou a importância de dialogar com toda a população. Quando se vai trabalhar um tema dessa natureza, dessa complexidade, é fundamental que se ouçam aqueles que estão envolvidos diretamente no tema. Reforma tributária, sem ouvir empresários, sem ouvir tributaristas, sem ouvir contadores, ela tem tudo para dar errado. O que nós estamos protagonizando hoje aqui na UPF, a convite do vereador Patucci, do professor Patucci, é oportunizando que essas pessoas tenham voz e que possam externar aquilo que esperam da reforma tributária. Nós não viemos aqui com nenhum conceito formado, a gente mais ou menos sabe o que o Brasil quer, mas a gente precisa dessa certeza para sair daqui com uma proposta e levar até o Poder Central, até o Congresso Nacional, para lá apresentarmos emendas, alterarmos as propostas que lá estão e, dentro do possível, na medida certa, produzir uma reforma tributária que gere emprego, renda, desonere o consumo e possa fazer com que o Brasil volte a crescer e a se desenvolver. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo também participou da audiência. O presidente Fernando Rigon disse que, dentre as reformas propostas pela Presidência da República, essa talvez seja a mais importante, já que, segundo ele, ela deve devolver às pessoas o poder de compra. Esse é um assunto que tem pautado as sessões da Câmara, né? Nós temos vereadores, empresários, vereadores que se preocupam com o tema. E hoje eu falava, inclusive, na tribuna, que entendo que a reforma tributária é mais importante, não, mais urgente do que a reforma da Previdência. A reforma tributária vai gerar empregos, vai gerar renda e, com isso, poderia diminuir os impactos da reforma da Previdência Social.
Não há como nós temos justiça social sem a reforma tributária, sem uma reforma econômica. Isso é importantíssimo. E a Câmara de Vereadores tem feito seu debate e hoje vem aqui ouvir, participar, trazer o apoio da Câmara de Vereadores, dos vereadores, a essa urgente e importante reforma que é a reforma tributária. O vereador Márcio Patucci também esteve presente. Ele, que é professor de Direito Tributário, defende a reforma como condição indispensável para a retomada do crescimento do país. Pessoas têm uma convicção um pouquinho errada quando se fala em reforma tributária que vai aumentar, consequentemente, a carga tributária. Não é isso que nós queremos. A proposta que está sendo planejada e que está sendo discutida há um bom tempo é que nós temos, por exemplo, a redução de alguns tributos sobre a base consumidora. Isso é essencial para que o país volte a crescer, volte a gerar empregos, volte a ter com que o seu setor produtivo seja muito mais proativo e tenha um protagonismo significativo para a retomada do crescimento econômico. Então, a UPF faz essa grande discussão com essa parceria da Câmara dos Deputados. A CISA, que representa os setores produtivos do município, foi uma das entidades apoiadoras da iniciativa e também é a favor das mudanças. Algumas pessoas, algumas entidades entendem que o objetivo principal seria a reforma previdenciária. Nós apoiamos também e vimos como extremamente necessário. Mas a reforma tributária, ela é necessária da mesma importância. Então, como que a CISA recebe isso? Apoiando os deputados, a iniciativa que eles estão tendo, nós temos que somar esforços, ou seja, apoiá-los, dando força para que esse projeto aumente e a votação tenha sucesso. Ninguém mais suporta não só a carga tributária, mas a forma da distribuição que esse dinheiro retorna para os estados e os municípios. Então nós recebemos extremamente positivo essa ação deles e estamos aqui apoiando esse projeto. Qual é o grande problema? Nós nunca tivemos uma participação tão presente da população como está ocorrendo agora. Então, quando a gente convida a população para participar, não só os empresários, o setor produtivo, os políticos, mas também a população em geral, nós ganhamos força para que não sejamos travados lá na frente por boicotes. É óbvio, quando você fala em cobrar lucros e dividendos, tem um grupo de especuladores no país que se sentem incomodados. E o que são esses grupos de especuladores? Não geram emprego nenhum no nosso país, não contribuem com nada, não estão preocupados com a nação por si só, e sim ter lucro e oferecer esses lucros somente para eles. Então, para você ter um combate, um enfrentamento contra essa parcela que é mínima no nosso país, a gente estima que menos de 2,7% seriam de fato atingidos, é para que essas pessoas não pressionem os parlamentares, não tragam problemas para o desenvolvimento de uma boa reforma. É importante ter esse diálogo, escutar a população, emendar, alterar, se for necessário, o que a população entende que é nocivo para ela, porque o objetivo dos parlamentares, penso eu, é proteger a população, fomos eleitos para isso. Então a opinião pública ela tem que sempre prevalecer na frente da opinião de grupos privados, setores que querem, na verdade, ter um benefício exclusivo para eles. E o Arquivo de Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.